Olá, você amigo internauta da Criativa Online, estamos em Itatim, na Câmara Municipal de Vereadores, com Valmir Sampaio, ele que trabalha em uma empresa, um frigorífico em Amargosa, está hoje em Itatim para bater papo sobre economia, desenvolvimento local. Valmir, fala um pouco desse bate-papo, como você falou, aqui em Itatim hoje na Câmara de Vereadores. Nosso objetivo é esse, é discutir isso. A gente está vendo que o Brasil passa por crises econômicas, tem aí o grande problema do aumento da inflação, a gente tem uma crise mundial hoje, que é palpável isso, né? Todo mundo está vendo, que interfere diretamente no Brasil. E eu defendo a tese, e é essa discussão que a gente quer ter aqui, de que a gente tem que voltar para dentro de casa. A gente tem que começar a discutir a economia local, a gente tem que começar a se prevenir desses grandes conglomerados que tem aí, que estão invadindo os pequenos municípios, né? A maior rede de supermercado do mundo, a maior rede de farmácia do Brasil, eles vão tomando conta e às vezes pega o morador, o pequeno comerciante, o agricultor da cidade pequena, pega desprevenido e eles não estão preparados para esse tipo de discussão. Então a gente quer, com a palestra, com o bate-papo, voltar a discutir isso, sabe? Como é que circula o dinheiro, como é que o grande capital aproveita, eu brinco sempre, a gente é um pouco papagaio de pirata. A gente repete o que o grande capital quer que a gente repita para aumentar o patrimônio deles. E a gente às vezes acaba esquecendo de poder discutir as questões locais, sabe? Como é que é gerada a economia, qual é o perfil que tem uma cidade como Itatim, o planejamento de Itatim, dos comerciantes de Itatim a médio e longo prazo. Então, começar a criar um contraponto a essa opinião que o grande capital coloca e que a gente acaba repetindo, mas que só satisfaz, só interessa a eles. Não interessa ao pequeno morador de Itatim, a pequena comunidade, não só de Itatim, eu estou falando de Itatim porque estou aqui, mas de qualquer município pequeno da Bahia. Então, acho que a gente precisa voltar a discutir isso. Então, fazer reflexão sobre isso e se prevenir em relação a isso. Depois, falar um pouco do associativismo. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que a união, o inimigo do comerciante de Itatim não é o colega dele do lado. Está lá muito maior, né, outros interesses que tem. Então, é interessante, o prefeito está aqui com os vereadores, eles são parte importante desse contexto, né? Eu digo sempre que a política partidária você discute até um determinado momento. No outro momento, os interesses do município são maiores do que os interesses políticos de qualquer cidadão. Então, a ideia é um pouco ir nessa direção. Pois é, curiosamente, o Valmir Sampaio está em Itatim, uma cidade que, diferentemente da maioria dos municípios pequenos tem crescido muito economicamente, pela vinda de fábricas, também pelo crescimento comercial. Qual a receita para Valmir para que o município cresça assim como Itatim, cresça ainda mais economicamente, quero dizer? Se planejando. Tanto os empresários de Itatim, na cidade pequena geralmente tem muito comerciante, mas tem pouco empresário. Né? Tem o planejamento, tanto empresarial como o planejamento do poder público, né? de preparar Itatim para os 10, 20 anos, que eu acho que é esse que é o grande dificuldade. A gente vive num país que não tem planejamento. Não tem planejamento, nem na estrutura pública, nem na estrutura privada também não tem não, viu? Muita gente conversa da estrutura privada que tem, mas a conversa é fiada. Na hora de efetivamente botar em execução esse planejamento, a gente vê que não funciona. Então, eu acho que a fórmula é essa, é estar preparado, estar organizado, né, estar unido, pensando no bem da população de Itatim. Eu acho que esse que é o sentido da política, não é da política partidária não, mas o sentido da política da vida mesmo, né? A política dos ensinamentos cristãos também, né? De você dividir, de você melhorar a qualidade de vida, de você viver bem. Então, eu acho que esse que é o grande viés. Itatim está crescendo, mas a gente sabe que a gente já viu. Imaginar que a gente tudo aqui quase no passado pertencia a Santa Terezinha. E hoje está cada um em Santa Terezinha precisando crescer também. Então, eu acho que essa discussão acho que não se teve há muito tempo. A gente acaba fazendo o que o grande capital quer que a gente faça e esquece do local que a gente está. Então, eu acho que assim, é uma frase famosa, né? Se você quer ser universal, vamos pintar a sua aldeia. Então, vamos começar a falar do nosso local, é esse que é a ideia nossa, é falar de economia local e desenvolvimento local mesmo. Bate-papo acontecendo hoje em Itatim, a proposta é de que aconteça em outros municípios pequenos também da região? Bom, a gente está aí com a conversa com a Criativa para a gente fazer em São Miguel, com a parceria com a Criativa, né? Estamos com a ideia de já somos convidados para ir para Itaberaba,
Estamos conversando com o Bahia, Elísio Medrado, tem um empresário Elísio Medrado que tá nos convidando para a gente começar a discutir isso. E a ideia é ir pela região toda mesmo. Aqui o pontapé inicial é em Itatim, mas a ideia é discutir em toda a região. Até porque quando se cresce a região, é muito bom para quem mora na determinada região, né? Cresce os municípios vizinhos, nós crescemos também que moramos nessa região. Claro, não adianta a gente pensar que o meu município, a Margosa está bem, não adianta a Margosa estar bem se Itatim não estiver bem, se Santa Terezinha não estiver bem, se a Elísio Medrado não estiver bem, isso é uma bobagem. Acho que as pessoas, esse egoísmo, isso não funciona. Não funciona, a gente tem que ter uma região fortalecida. A gente tem uma região rica, de um povo pobre ainda, mas a gente tem uma região rica, então é isso que a gente tem que discutir. Pois é. Está aí, portanto, internauta Valmir Sampaio, bate-papo sobre desenvolvimento, economia, desenvolvimento local. E, claro, os microfones da Criativa Online estarão sempre à disposição para outros bate-papos e reuniões como essa aqui hoje em Itatim. Não tenho dúvida nenhuma. Eu estou dizendo, a gente tinha conversado a possibilidade de a gente fazer em São Miguel, lá na sede da Criativa, e vamos fazer, falando com o Magno, com o pessoal, para a gente fazer lá e discutir com isso. A ideia é isso, são comerciantes políticos, porque eles interferem diretamente, né? Os comerciantes, pequenos e médios comerciantes, a agricultura familiar também, que eu acho que é um ponto importante, e estudante, porque a gente tem que preparar uma nova geração, que vai ser os comerciantes do futuro, vai ser os agricultores do futuro. A gente tem que começar a discutir sobre esse contraponto, fazer um contraponto do que a gente está vivendo hoje, e a gente tem que estar preparado para essa crise que vem aí. Obrigado. Eu que agradeço.